Aleluia, glória a Deus. Uma boa tarde a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 179, hoje são 28 de novembro, tudo bem? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós iremos ler no Antigo Testamento o livro de Neemias, capítulos 9 e 10, certo? E depois pularemos para o Novo Testamento, o livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 50, e terminando toda a leitura do capítulo 23, e começaremos Lucas 24 até o versículo 12, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, o Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida, certo? Em breve estarei posicionando a webcam, e começaremos com a oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e que ele guarde esses minutos diante da sua poderosa palavra. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui diante da tua palavra. Venha abençoar esta leitura, meu Senhor, e que possamos entender o que está por trás das Sagradas Escrituras. Repreende toda interrupção humana ou espiritual, e que esses minutos diante da tua palavra sejam minutos edificantes. Muito obrigado pelo dia de hoje, meu Pai, pelos livramentos. Muito obrigado, meu Pai, pelo que tu já nos deste, o ar que respiramos, a comida que comemos, a água que bebemos, tudo é providência tua, tudo é teu cuidado. Perdoa nossos pecados e nossas falhas, nos fortalece nossa mente, nosso espírito e aumenta a nossa fé, meu Pai. E que essa palavra um dia possa alcançar corações, mesmo sendo a leitura simples da tua palavra. Eu te oro e te agradeço, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, o capítulo 9 de Neemias tem como subtítulo Arrependimento e Confissão do Pecado. Versículo 1 fala: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos jebuseus e dos gergazeus para dares a sua semente. E confirmastes as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. E mostraste sinais de prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendestes perante eles, e passaram pelo meio do mar, em seco. E lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste,
e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhe destes na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes de terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento, em abundância. E comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus, tu os ouviste, e, segundo a tua grande misericórdia, lhes destes libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que os cumprir viverá. E retiraram seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós,
e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. E, com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Vamos agora, Neemias, capítulo 10, tem como subtítulo os nomes dos que selaram o concerto. Versículo 1 fala: E os que selaram foram Neemias, o Tissarta, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maséias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Jacu, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino, os chefes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Erzir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabna, Maséias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. E de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, e para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano,
para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a árvore, e o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída, somente 2 capítulos, o 9 e o 10. Amanhã nós iremos ler os 3 últimos capítulos, 11, 12 e 13, certo? Porém, agora iremos para o Novo Testamento, onde paramos em Lucas 24, paramos no Lucas 23, desculpem. Lucas 23, a partir do versículo 50 até o final, certo? Que Lucas 23, do 50 ao 56, e depois começaremos Lucas 24 até o versículo 12. Vamos lá, versículo 50 de Lucas 23, diz o seguinte: E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Glória a Deus, capítulo 23 de Lucas concluído. Vamos começar o capítulo 24, lembrando que a leitura é somente até o versículo 12. Vamos lá, tem como subtítulo a ressurreição. Versículo 1 do capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e, ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso.
Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída, somente aqui até o versículo 12. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por esses minutos de reflexão, onde aprendemos um pouco mais de ti. Abençoa o nosso dia. Dá livramento, dá misericórdia e nos fortalece nosso coração, nossa mente e aumenta a nossa fé, meu Pai. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Eu quero aqui agradecer a todos pelas orações. Já estamos chegando quase na metade do caminho. Aqui, 179 dias de leitura da palavra. Hoje, Antigo Testamento foi lido Neemias 9 e 10, e Lucas 23 a partir do versículo 50, e depois Lucas 24 até o versículo 12. Hoje, 28, sexta-feira do 11 de 2025. Muito obrigado a todos. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos continuando esse projeto. Até mais.